Vibe Mundial FM. Quem não gosta de um bate-papo inteligente, descontraído, leve nessa maravilhosa tarde, né? Verdade. Convido a todos para ficar com a gente. Somos do programa Novo Brasil, transmitido pela rádio Vibe Mundial FM. Estamos aqui diretamente da Paulista. Eu quero dar uma boa tarde especial a todos os meus amigos, a todos os ouvintes, telespectadores do YouTube, a todo o interior de São Paulo, principalmente Braúna, a grande região de Braúna. Nos acompanhem sempre na rádio. Muito obrigado pela audiência. Estamos sempre felizes com o seu like, com a sua, você escutando a gente aqui na rádio. É motivante, é cativante, cada vez mais a gente motiva a gente até aqui, falando sobre todos os assuntos do programa Novo Brasil. Gente, hoje eu tenho a satisfação de trazer novamente o meu amigo Sérgio, palestrante. Como no último programa nosso, né, que faz mais ou menos um mês, ele veio aqui falando um assunto muito legal, um assunto grande, né? Então eu trouxe ele de novo para a gente dar mais um pouquinho Ficou um pouquinho de vontade de continuar, então eu trouxe ele aqui de novo para um gostinho de quero mais, então eu trouxe ele. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes e telespectadores da Rádio Vibe Mundial, do programa Brasil Novo. Né? Novo Brasil. Novo Brasil. E a todos que irão nos assistir e ver aí uma excelente tarde ensolarada em São Paulo. Graças a Deus. Gente, antes de começar, eu queria, como todo mundo sabe, eu sou um contador de história, adoro contar história, Conte. né? Então, e como a moral das pessoas, né, devido à pandemia, devido ao desemprego, devido a todos os problemas que todos estão sofrendo, né? Eu queria contar uma historinha para vocês. Um palestrante foi na sua palestra, né, num teatro cheio de pessoas, tinha lá centenas de pessoas. Ele pegou uma nota de R$100, levantou e falou: quem quer essa nota? Quem gostaria dessa nota? Olhou para todo mundo, levantou a mão, né? Todo mundo queria o dinheiro. Ele pegou o dinheiro, amassou, abriu de novo e falou: quem quer essa nota? Todo mundo levantou a mão. Ele pegou o dinheiro novamente, amassou, jogou no chão, pisou sobre a nota, tirou a nota de novo, levantou. Quem quer essa nota? Todo mundo levantou a mão. Essa nota, gente, somos nós. Todos nós temos valor. Temos valor. Todos temos valor. Independente da sua condição, independente se te amassarem, se você souber reconhecer o seu valor, né, você tem valor. Todo mundo vai reconhecer o seu valor. Se você souber se dar valor. Porque o importante é você também saber se dar valor. Entendeu? Se você tiver princípios morais, religiosos, se você tiver, você sempre vai ser valorizado. Você sempre vai ser uma nota de valor. E as críticas que possam chegar até você tendo esses valores éticos, morais, presença de Deus na sua vida, nada te afeta. Nada te afeta. Você vai... O comentário maldoso, a depreciação, isso não chega até você. Entendeu? Você sempre, por mais que você... Exatamente. As pessoas vão reconhecer o seu valor. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Então, é essa historinha que eu queria começar. E, gente, vou explicar para vocês. Na última presença do Sérgio que teve aqui, a gente teve uma repercussão muito grande. Teve muitas perguntas no WhatsApp, tivemos perguntas no Facebook, tivemos inúmeras perguntas. Aí eu combinei com o Sérgio, falei: Sérgio, olha, eu estou aqui com centenas de perguntas aqui, vamos fazer um filtro, né? Mais ou menos um filtro, e vamos dividir ela em duas partes. Vamos falar algumas perguntas sobre a doutrina espírita, né? E vamos fazer outra parte sobre a cirurgia espiritual, né? Gente, a gente não tem a menor pretensão aqui de ficar explicando a doutrina espírita, que não há tempo, entendeu? Não há tempo para isso. O Sérgio tem até muita competência para isso, mas não há tempo para isso. Então, o que a gente fez? A gente, de uma maneira bem simplificada, fizemos uma seleção das perguntas, né?
Eu vou falar o nome da pessoa que fez a pergunta, de onde que foi e tal, e vou te fazer a pergunta, Sérgio. E assim a gente vai, né, tentando, para os nossos ouvintes, tentando explicar um pouco. Direto ao ponto. E direto ao ponto. Mais ou menos como o Pinga-Fogo foi com Meu Deus. o Aqui, aqui é um foguinho, Aqui né? é um foguinho, Aqui é um foguinho. Mas o Pinga-Fogo foi com Chico. o mestre Chico, né? Sem dúvida. Nós vamos fazer aqui umas perguntas mais diretas, mais simples, para o pessoal entender, uma linguagem bem simplificada, o pessoal começar a introduzir a doutrina espírita. Mesmo porque muitos ouvintes desconhecem a doutrina, né? É tudo novo, né? É tudo novo. Então, e fica com alguns estigmas, né? Alguns Sim. Aqueles preconceitos, né? Sim. Fica da doutrina, pensando que toda a doutrina espírita é sem vergonha, quer arrancar dinheiro, está enrolando, está não sei o quê. Então a gente vai, dentro dessas perguntas, tentar dar uma explicadinha. E eu agradeço, Paulo, o convite mais uma vez, porque é uma maneira de divulgar a doutrina. Sim. E, ao mesmo tempo, a cirurgia espiritual. E, Sim. quem sabe, plantar uma sementinha, né, de curiosidade nas pessoas, e aí leiam Kardec. Né? Leiam, ou na internet. Sim, tem tudo. Está tem forrado tudo. de Exato, informação. né? Não Às falta vezes mais informação. não falta informação, então é por aí. Vamos lá. Vamos lá. Pergunta sobre a doutrina espírita. Quem mandou a primeira pergunta foi a senhora Edna, de Jabaquara, São Paulo. Ela pergunta: como podemos explicar o que é espírito? Bem direto, né? Bem direto. Bom, o espírito é a inteligência, é o princípio inteligente do universo. Então, no livro dos espíritos, tem uma pergunta semelhante, né? Qual seria a definição de espíritos? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, todo o universo, fora do mundo material. Tudo tem Deus como razão primária. Pergunta número 1 do livro dos espíritos. Mas o princípio inteligente que Deus quis que assim fosse são os espíritos. Nós somos espíritos encarnados. Encarnados. Sucintamente, é isso daí. É isso daí. É isso daí. A dona Andréia, de Diadema, pergunta: o que é perispírito? Você explicou o espírito? O que é? Porque sempre fala, não, mexeu no perispírito, é um espírito que fica sobre a nossa pele, é um espírito... Mais que isso. Bom, existem 3 coisas: espírito, perispírito e matéria. O espírito em si é uma centelha, é um clarão. O espírito, ele precisa, para se manifestar no corpo físico, de algo. Esse algo, esse laço, ou esse envoltório semimaterial é justamente o perispírito, que é através dele que o espírito se manifesta na matéria. Então, a gente fala assim, a carne é fraca. A carne é fraca porque o espírito se manifestando através do perispírito se manifesta dessa maneira. Se for nobre também. Esse perispírito, ele é condizente com a densidade daquele planeta. Ou seja, nenhum perispírito é igual a outro em outros planetas. Ele tem um peso específico também. Quanto mais evoluído, menos... Ele é mais sutil em mundos mais evoluídos, mais grosseiros em mundos como o nosso, mais grosseiros ainda em mundos primitivos. Mas ele é feito de matéria também do planeta, semimaterial. Então, é isso que envolve o perispírito. É esse laço que prende o espírito do Paulo ao corpo do Paulo. Assim, para me entender, vamos lá. Então, o espírito precisa de algo para colar em mim, assim, vamos dizer assim? Não. Não é para colar, porque o espírito ele não fica dentro do Paulo. Ele fica ao lado, mas ele precisa se manifestar como espírito. As pessoas pensam assim, meu espírito está envolvido, então, nesse perispírito, está preso. Não, ele não está preso, mas esse é o laço, o envoltório semimaterial para o seu espírito ser o que ele realmente é e se expressar através do seu corpo físico. Isso muda... o perispírito seria um meio... um laço, exatamente. Um cordão, digamos assim, onde o espírito, através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, da sua vontade, faz atuar isso no seu corpo físico. Então, porque quando, já estou até me entrando lá no caso da cirurgia, quando fala, não, eu mexi no teu perispírito, eu fiz nesse laço, eu mexi nesse laço. Mexeu
Não necessariamente no laço, mas no próprio perispírito, que tem a aparência, quando você retornar ao mundo espiritual, essa aparência hoje, mas pode ser moldável, tem muitas propriedades o perispírito. Então, até pela força do seu pensamento, você pode moldar a aparência, adquirir a aparência de uma outra existência. Mas vamos à cirurgia, rapidamente, se opera o perispírito. Mas na hora a gente vai falar, sobre isso. A dona Cristina de Cotia, ela pergunta: já sabemos como nosso caminho é determinado na vida? Ou seja, nós somos predestinados a sua vida vai ser sempre assim, você vai ser predestinado sei lá, a ser milionário, você é predestinado a ter doença, nosso caminho, quando você nasce, já é determinado? Não, veja só. Nada é assim taxativo. Existe uma programação para cada um de nós no mundo espiritual. Os grandes acontecimentos das nossas vidas estão marcados pela justiça divina. Se tiver que acontecer, isso vai acontecer. Isso pode ser amenizado ou não. Pode ser cortado, pode ser postergado diante da atitude da pessoa com relação a essa vida. Agora, como nós temos o livre-arbítrio, nós sempre teremos uma opção. Eu vou por esse caminho ou por aquele. Então não está predestinado, mas você vai passar por determinadas situações. O plano espiritual sabe se você vai passar com louvor ou vai sucumbir. Mas não é, você tinha que passar por aquilo. Não tinha o que você fizesse para impedir. Não. Senão, eles estariam tolhendo o seu livre-arbítrio. Então não existe isso. Mas um exemplo, eu tenho o caminho da esquerda e da direita para me andar. Sim. Chega numa bifurcação, eu tenho a esquerda, já foi determinado que eu vou entrar na esquerda. Não. Aí você não teria escolha. Aí, Então, aí você seria um joguete só. Você está ali só para cumprir alguma coisa. Então você teria, para um lado, os bons espíritos te orientando, a intuição, a sua consciência, Paulo, pega esse caminho. E o outro, as suas influências, as suas afinidades, vamos dizer, inferiores, tá? Somos espíritos inferiores, falando para você pegar o outro caminho. Os dois terão consequências que você não sabe, mas a espiritualidade sabe. Aí o Paulo, usando, né, do seu livre-arbítrio, como todos na Terra, em todos os mundos, em todo o universo, você vai decidir o que você quer. Ou seja, você é senhor do próprio destino. Você planta e você colhe. Não tem como fugir disso daí. Então não existe assim, estava predestinado. Muitas vezes, então vamos admitir essa palavra que é meio assim, pesada. Você iria passar por aquela situação. Você não vai fugir. Agora, quando você chegou na situação, para que lado você ia? Aí é seu livre-arbítrio. Aquela situação foi colocada na sua vida como uma escolha, sempre para o seu bem. Você pode ir por um lado ou por outro, mas você sempre terá a palavra final, a não ser que seja algo que venha do alto, seja uma questão de justiça divina, uma questão kármica, que ainda assim ela pode ser revertida conforme você leva a vida. Se você está sendo caridoso, praticando o evangelho de Jesus, isso pode ser amenizado ou até postergado. Mas quando que eu vou saber isso, Sérgio? Só quando você pegar o trem. Só quando você voltar. Se você for muito curioso... Não sou muito curioso, não. Então não existe isso. Só os grandes acontecimentos da vida que estão marcados. O resto é o dia a dia. 90 e tantos % da nossa vida é o nosso dia a dia. É o seu livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, é a semeadura que cada um faz e fatalmente vai colher. Perfeito. O senhor Albertino, lá de Araraquara, ele pergunta: quanto tempo o espírito leva para reencarnar? Toda reencarnação é aqui no planeta Terra? Bom, vamos lá. O Livro dos Espíritos diz: a reencarnação ela pode ser de algumas horas para você reencarnar. Algumas horas? Algumas horas, por uma necessidade kármica, ou até alguns milhares de anos. Nossa. Até milhares de anos. Isso está no Livro dos Espíritos. Agora, para nós que somos espíritos atrasados, imperfeitos, vivendo nesse mundo de expiações e provas, a nossa reencarnação, a gente passa talvez até mais tempo no corpo físico que no plano espiritual. Mas diria que são algumas décadas. Por que algumas décadas? Porque você tem que depurar o seu espírito, via perispírito,
das energias negativas, densas, da vida que você levou em desacordo com os princípios que Jesus deixou conosco. Se você, como Chico disse, né, se você fumar 40 anos, você vai levar o mesmo tempo para se depurar espiritualmente do outro lado. Então, não só se depurar, aceitar aquilo que você fez de errado, analisar a sua vida, a última vida, suas vidas pretéritas, e assim, aconselhado pelo seu mentor, pelos benfeitores que dirigem os nossos destinos em nome de Jesus, programar uma outra vida. E outra coisa, olha que obra complexa. O Paulo vai reencarnar. Só que antes disso, a espiritualidade está esperando quem? Os futuros pais, que podem até estar no corpo físico. Então, eles precisam desencarnar, ir lá, e começa todo esse processo com eles. Aí eles virão na frente, quer dizer, mas assim, diria que hoje aqui a gente passa 40, 50 anos. De uma encarnação. De uma encarnação para outra. outra. E todo mundo só na Terra? Não só na Terra. Nós estamos apegados pela nossa evolução ao planeta Terra. Já vivemos em mundos primitivos, bem mais atrasados que a Terra, né? Pode colocar 15, 20 mil anos atrás aí. E existem mundos muito mais evoluídos. A Terra, como todos os planetas, é uma escola. Então nós estamos hoje matriculados no planeta Terra. Se nós bem aprendermos as lições, nós somos espíritos repetentes e recalcitrantes na repetência, e nós estamos vivendo agora uma separação do joio e do trigo. Se fizermos por merecer, voltaremos, depois de desencarnar, novamente aqui. Se não merecermos, iremos para mundos mais atrasados. Mas como somos espíritos que já vivemos aqui durante milênios, lá, nesses mundos mais atrasados, seremos espíritos evoluídos na parte intelectual. Moralmente, não. Então, nós iremos fazer a alavanca espiritual desse mundo, como existem espíritos mais evoluídos que vêm fazer aqui. Então, como disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Aliás, há moradas de um número infinito, né? Porque o universo é infinito. Mas existem mundos do mesmo nível. Não é só a Terra que é um mundo de expiações e provas. Podem existir milhares, milhões, não sabemos, mas sabemos que existem. Vibe Mundial 95.